Queridos amigos, queridas amigas, é muito bom estarmos aqui com esta oportunidade de troca de reflexões em torno da doutrina espírita. E escolhemos para esta troca de pensamentos o item 8 do capítulo 6, o Cristo Consolador e o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Nesse item, nós vamos encontrar as seguintes palavras: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, na Árvore de 1863. Vivemos uma época em que observamos muitos desencantos, as criaturas sobrecarregadas, vergadas sob o peso de problemas que parecem estar acima do que elas podem suportar. As dores, os sofrimentos, eles campeiam por toda parte. Muitas pessoas que aparentemente ostentam uma felicidade, no íntimo delas, no interior, existem feridas, existem rachaduras morais que nós não conseguimos imaginar. E nós mesmos, nós mesmas, nós passamos por desafios existenciais e nós não conseguimos nos harmonizar. Nós não conseguimos interagir com eles de maneira a que sejam produtivos dentro do nosso caminhar. Porque a nossa caminhada, ela é uma viagem. E nessa viagem devemos usufruir para benefício nosso de cada etapa. Então, nessa viagem que nós fazemos, muitas delas nos passam despercebidas, porque a sobrecarga, ela tolda os nossos olhos e nós não percebemos, nós perdemos essa capacidade de sermos pontes entre o que nós somos, aquilo que nós temos interiormente, interferindo nessa realidade externa. E observamos também que a ausência de Deus em nossas vidas, ela com certeza
provoca essa maneira de ser e de estar no mundo. Nós não conseguimos ainda ser vasos por onde o grande Pai ele possa atuar e em atuando consiga trazer clareza para conseguirmos então, para lograrmos essa eficiência, vamos chamar de competência, para que a nossa condição, o nosso estar no mundo, ele seja produtivo com aquilo que se nos apresenta. E nesse trecho, nós encontramos exatamente a afirmativa na primeira linha de que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Deus, essa expressão, só de nós falarmos Deus, e Deus, pelos estudos que a doutrina espírita nos faculta, lembrando que a doutrina espírita, ela não vem para contradizer, para ir na contramão de estudos já feitos, mas a doutrina espírita, ela vem sobretudo para ampliar a nossa percepção, a nossa capacidade de penetrarmos nessa grandeza do universo. A doutrina espírita, ela levanta o véu. Ela levanta o véu no sentido de que nós deixamos de conhecer apenas o limite e passamos a estudar aquilo que estava velado. Então, nós conhecemos um mundo invisível, ele nos é apresentado, mas ele nos é apresentado por meio de estudos rigorosamente testados. Por isso que a doutrina espírita, ela é ciência, porque foi por meio de experimentos sistematicamente realizados que se chegou à conclusão da existência desse mundo invisível, do qual todos nós emanamos e para o qual nós haveremos de voltar. E na doutrina espírita, nós vamos aprendendo a dimensionar a ideia que tradicionalmente nós guardamos, nós internalizamos de Deus. Deus, ele foi sendo muito visto por nós, ele foi sendo visto, ele foi sendo apresentado dentro dessa percepção limitada que ainda nos caracteriza. Então, há algum tempo, ou por muito tempo, se apresentava Deus como um velho, barbudo, sentado no trono, Deus que castigava, Deus distanciado das criaturas humanas, como se Deus ele estivesse despreocupado e ausente das dores que vergam, que acabrunham. E a doutrina espírita, ela vai nos redirecionando para que desconstruamos essas ideias que nós guardamos e passemos a conviver, passemos a criar na nossa mente esse conhecimento que nos apresenta Deus como Pai, Deus como Pai, Deus como o ser que é infinito, imaterial, eterno, imutável, único, soberanamente bom e justo, onipotente, como esse Pai que vai perpassar por todas as nossas existências, sempre pronto para nos promover o passo seguinte. É o Pai
que nos apresenta todas as possibilidades para que nós nos promovamos. Deus não nos promove porque essa promoção ela tem que partir de nós. Nós precisamos empreender, mas Deus está sempre que nós recorramos ao grande Pai, Ele vai estar sempre do nosso lado, nos mostrando o melhor caminho. Mas precisamos acender essa luz. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que tudo é construção, tudo é resultado de um esforço, tudo é resultado de trabalho. Nós vamos exatamente lidar e nós vamos nos deparar com o cultivo, vamos nos colher aquilo que nós preparamos. Então, Deus Pai, Deus Criador, Deus Senhor do Universo, Deus que cuida de todas as suas criaturas. E é bom para nós, é necessário que quando nós nos falarmos do grande Pai, que nós aprendamos a abandonar os automatismos, porque muitas vezes nós vamos falando assim, ai meu Deus, né? Por que Deus fez isso? Como se Deus fosse o responsável pelos nossos deslizes, pelas nossas inconsequências. Então, que nós, quando formos falar do Pai, que nós possamos aprender a internalizar esse sentido profundo, por etapas, aos poucos. De acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos absorver dentro das nossas condições a ideia de Deus. Deus, criador desse universo. Quer dizer, a nossa mente, ela ainda não está preparada para absorver. Mas quando nós contemplamos uma flor, quando nós nos deparamos com o sorriso de uma criança e aquilo nos toca profundamente, quando nós nos detemos apreciando uma noite estrelada, nós vamos aprendendo a dar campo dentro de nós para a ideia, se é que nós podemos nos expressar assim, de Deus. Deus, quando falarmos de Deus, pensemos, reflitamos, que não seja um Deus automatizado, que seja Deus, Senhor do Universo, Deus Pai. Quando nós fazemos isso, sinceramente, só nesse simples falar, nós já podemos mudar o encaminhamento da nossa vida. Tem uma pequena história narrada por Hilário Silva, e ele não vai falar de Deus, mas vai falar de Jesus, né? O espírito mais puro que a Terra já conheceu, o espírito que melhor representou para a humanidade a ideia do Supremo Pai do Universo. Então, nessa história de Hilário Silva, ele fala sobre um trabalhador espírita. Ele era um trabalhador espírita e ele tinha ficado assim muito tocado com uma palestra que ele tinha ouvido, no caso, na noite anterior. Nessa palestra que ele tinha ouvido, o expositor falava da importância da palavra ela ser positiva, porque toda vez que alguém fala, que alguém pronuncia, emite palavras, está manipulando energias, está desencadeando, né, ondas ou positivas ou negativas. Então, esse expositor falava exatamente
da necessidade de as pessoas se preocuparem mais com a seleção das palavras, porque nenhuma palavra volta vazia, ela sempre vai trazer um conteúdo correspondente. Ele ouviu, guardou essas reflexões sugeridas pelo expositor, registrou-as, e ele era mestre, né? Ele trabalhava como mestre de obras. E ele estava na construção de um grande ginásio, um salão, e era necessário, né, que ele fizesse o teste da acústica, que ele visse, né, que ele observasse, que ele analisasse como é que o som se projetava naquele ambiente. E o mestre de obras, ainda com aquelas palavras muito guardadas, muito gravadas da palestra que ele tinha ouvido na noite anterior, ele falou bem alto: tenha confiança em Jesus. Tenha confiança em Jesus. Tenha confiança em Jesus. Depois que ele falou bem alto, depois que eles tinham observado que a acústica ela era muito agradável, assim de maneira inesperada, adentra um homem todo desalinhado, com os olhos assim projetados para fora, assustado, com um revólver na mão, mais abaixado. E ele falou assim: quem gritou confiança em Jesus? Quem foi que gritou? E o mestre de obras, sem entender do que se tratava, ele se dirige para aquele senhor assim tão desgrenhado e assume a responsabilidade de que ele tinha sido o autor daquelas palavras. E então aquele moço, era um jovem senhor, não é? Ele vira-se para o mestre de obras e diz: o Senhor salvou a minha vida, porque eu estava prestes a me suicidar no terreno baldio que fica em torno deste ginásio. Eu estou desempregado, passando por muitas dificuldades, e quando eu estava pronto para desferir o tiro, ouvi essas palavras: confia em Jesus. E me despertou para uma comoção. Isso me deu um efeito tal que eu despercebi que loucura que eu ia cometer contra a minha própria vida. Ele confessou isso muito emocionado, muito assim descontrolado do jeito que ele estava. Aqueles que estavam no ambiente ficaram assim muito tocados com a história daquele moço, daquele homem, pai de família, e naquela mesma obra foi oferecido um emprego para ele. Mas o que nós percebemos nessa história, né? As palavras proferidas com sinceridade, elas desencadeiam, elas projetam emoções. Então, quando nós falarmos do nosso Pai, quando nós falarmos de Deus, que nós aprendamos a saborear, a pensar, que não seja algo dito da boca para fora. Né? São estudos que demonstram isso, que as palavras, elas projetam consequências. Então, que nós possamos projetar para dentro de nós mesmos, para dentro de nós mesmas, consequências que se espraiem de modo positivo quando nós estivermos falando, pensando em Deus, lembrando sempre que mais do que falar, é o nosso pensamento que faz a diferença. E então nos diz o Evangelho: Deus consola os humildes. E o Evangelho, esse trecho, ele é bem claro. E a pergunta é: mas Deus só consola os humildes?
Os outros, eles estão excluídos desse consolo de Deus? Deus é Pai de todos. Deus está sempre pronto para acolher todos os filhos. Não importa como eles estejam, de onde eles estejam, com quem eles estejam. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, e se nós olharmos para algum momento da nossa história, nós mesmas vamos nos flagrar em situações assim. Estamos assim tão absorvidos, tão esmagados sob o peso dos problemas, que nós não temos essa humildade suficiente para reconhecer a onipotência do Pai Criador, que tudo pode, tudo sabe, que está em todos os lugares. Então, quando o Evangelho nos diz Deus consola os humildes, porque essa é uma condição para que Deus ele encontre uma porta em nós e consiga adentrar a nossa casa interior, e em adentrando a nossa casa interior, Deus possa nos iluminar com a sua infinita sabedoria, nos mostrando caminhos para nós vencermos, para nós superarmos aquelas pedras que parecem impedir a nossa caminhada. Por isso o Evangelho diz: Deus consola os humildes. É uma condição. É necessário que nós trabalhemos em nós essa competência, que são competências que nós precisamos trazer para que as nossas possibilidades de caminhar, elas não sejam interceptadas, porque nós nos permitimos esmagar pelo peso dos problemas. Deus consola os humildes. E nos parece que essa palavra humilde, ela também é mal interpretada. Ela é vivenciada de maneira equivocada. A humildade, ela muitas vezes é confundida com subserviência, com subserviência no sentido de que a pessoa se coloca abaixo do que ela realmente é. Ou essa subserviência, essa subserviência que seria o contrário daqueles que se colocam acima do que eles são. A subserviência, ela não é uma qualidade. Alguns entendem falsamente que a subserviência, ela é um dom, e ela não é. Porque na subserviência, a pessoa ela não reconhece as suas capacidades. E reconhecer as capacidades que nós temos, ou se nós ainda não temos capacidades, mas as predisposições que trazemos dentro de nós, é fundamental no nosso processo evolutivo. Nós podemos reconhecer que ainda não conseguimos realizar determinada tarefa, mas nós precisamos saber que nós estamos aptos a, por meio de exercícios continuados, por meio do esforço feito com perseverança, que nós estamos aptos e principalmente com a ajuda do grande Pai, nós estaremos prontos para vencer. Deus consola os humildes, ou seja, Deus adentra a casa mental, Deus ilumina o pensamento daqueles que varrem de si, do seu interior, aqueles pensamentos
que são nódulos que fazem com que a pessoa ela se encarcere em si mesma e não perceba a sua essência divina. Deus consola os humildes, aqueles que reconhecem a sua inferioridade, mas que reconhecem que acima dessa inferioridade, a grandeza do grande Pai é sempre superior. Nós não precisamos, muitos ficam fazendo aí um confessionário das suas fraquezas, não é, que não prestam, que erraram muito. Tudo isso pode ser verdade e com certeza Deus sabe, mas ao lado desse reconhecimento, o que deve se sobrepor é exatamente essa confiança de que o poder do nosso Pai é tão grandioso, de que o poder do nosso Pai é tão maravilhoso que Ele pode, porque Ele tem poder para isso, nos dar forças para nós vencermos aquela enormidade de deficiências morais que ainda trazemos em nós. Então, Deus consola os humildes, aqueles que se colocam nessa posição de reconhecimento de que o grande Pai, Ele pode atuar por meio da sua sabedoria em nós. E é claro que cabe-nos a execução. O Pai orienta, o Pai nos fala a intuição, vai nos falar por meio de um amigo, vai nos falar por meio de uma mensagem, vai nos falar por meio de um bom livro. Vai nos falar, mas a execução, ela precisa ser nossa. Então, Deus consola os humildes. Essa palavra consola é tão linda, porque quando Deus, que é o Supremo Senhor, Ele visita a nossa alma, consolando-a, esse consolo, ele vem eivado da certeza para nós de que aquele sofrimento, ele é necessário, mas ele também é temporário. De que os sofrimentos, eles têm uma razão de ser na nossa evolução, porque é por meio dos sofrimentos que nós vamos dilapidando, né? Nós vamos tirando as arestas que ainda nos infelicitam. Então, o sofrimento, ele se apresenta, vamos colocar aqui entre aspas, como uma aparente infelicidade para nós abandonarmos as ilusões das falsas felicidades e caminharmos em direção às felicidades reais. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. E a pergunta é, e que nós vamos encontrar essa pergunta feita no Evangelho, mas Deus, o Pai Criador, Ele não sabe das nossas dores? Sabe. Jesus nos disse que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que o Pai saiba, exatamente como uma metáfora para nos dizer, para nos consolar o quanto o Pai Criador acompanha, Ele sabe da nossa existência. Então, se Ele sabe, mas nós precisamos pedir, sim, o Pai sabe, mas somos nós que precisamos acender essa luz. Muitas vezes nós temos tudo à nossa volta para que nós possamos fazer a nossa reforma, mas se nós não percebermos, de nada vai adiantar. Então, o pedir que nós fazemos, ele indica que nós identificamos, que nós ouvimos, que nós percebemos
que nós sabemos que o grande Pai está pronto para nos auxiliar, é necessário pedir, é necessário falar. Porque acontece muito e infelizmente nós escutamos muitos irmãos, muitas irmãs dizerem que foram abandonados pelo Pai. E o Pai não abandona ninguém. Talvez esse abandono em que a pessoa se veja, ele seja decorrência de uma visão equivocada que a pessoa tem, né? Culturalmente, em termos de educação, que ela foi guardando dentro de si. E continua o Evangelho: seu poder, o poder de Deus, cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Deus um bálsamo que consola. Junto de cada lágrima, colocou Deus um bálsamo que consola. Muitas vezes, aquela lágrima que a criatura está vivendo foi uma lágrima provocada por ela mesma, por atos inconsequentes, por paixões desregradas, por indisciplinas que ela cultivou. Junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Quer dizer, ao lado dessa lágrima que nós provocamos, Deus, por misericórdia, né? Deus é infinitamente justo. Mas a justiça de Deus, ela vem sempre acompanhada da bondade infinita. Então, ao lado do nosso sofrimento, nós vamos ter sempre um familiar que tem paciência conosco. Nós vamos ter uma religião que nos consola. Nós vamos ter um trabalho que nós gostamos de exercer e no qual nós ocupamos bem o nosso tempo. Nós vamos ter alguma atividade que nós fazemos com muito prazer e ela é foco da nossa existência. Então, ao lado das nossas dores, sempre existe alguma coisa que pode dar sentido. E lembremos que nada dá mais sentido à existência do que o amor. Porque muitas vezes a lágrima que é vivida, ela é assim tão dimensionada, e nós temos assim respeito por todas as dores, mas conhecemos entes queridos, amigos, que eles cultivam tanto aquela lágrima, falam tanto de suas dores, estão sempre repisando as mesmas experiências, que elas não se permitem espaço interior para que outras experiências surjam, para que esse bálsamo possa consolar. Muitas vezes o bálsamo que vai consolar é trabalhar no bem, e no trabalho no bem nós vamos compreender que a dor vivida, ela é uma dor que dói, mas ela é uma dor pequena, perto de outras dores. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua. A abnegação é essa capacidade, que também é uma competência, de a pessoa ela conseguir espraiar-se para fora de si mesma. Pensemos numa lâmpada, né? A lâmpada, ela tem um foco dentro de si, mas ela se espraia, ela se dimensiona em volta. Pensemos numa flor que tem o seu perfume. Então, a abnegação, ela é uma palavra muito linda, uma palavra muito profunda. Essa capacidade que a pessoa tem de sair de si, de ela não se fechar, de ela não se trancar dentro da sua dor, que dessa forma
se torna muito maior e ela interagir com outras dores, com outros sofrimentos, com outras alegrias. É ela saber que na vida existem tristezas, existem dores, existem decepções, mas existem alegrias, existem superações, existem realizações, existem amigos. Essa coisa de saber negar, né? Não dar tanto foco àquela experiência vivida para que outras experiências mais bonitas elas ganhem vez, para que elas possam também dar sentido à existência. Se nós colocássemos, né, é também uma experiência narrada, e essa história está no livro Bem-aventurados os Simples, do Espírito Valério, e ele fala de um expositor espírita que apresentou a sua reflexão. Basicamente, ele começa essa palestra por meio, vamos chamar assim, de uma dinâmica, né? Provocando uma reflexão. Então ele vai tirando dentro de uma caixa, ele vai tirando joias, ele vai tirando caixinhas, ele vai tirando vários adornos, ele vai tirando livros, ele vai colocando em cima da mesa. E no final, ele tira de uma pequeno vidro uma lagartixa e coloca na mesa. E quando ele pergunta o que as pessoas estão vendo, a maioria diz que estava vendo a lagartixa, esquecendo-se das outras belezas, dos outros valores. E quando nós não temos essa capacidade da abnegação de nos negarmos, nós vivemos só para cultivar o problema. Mas nós nos esquecemos que a seara é grande. A seara é grande. Se eu não consigo cultivar nesse campo, se aqui não dá certo, se aqui eu topo com uma série de dificuldades, o que eu faço? Eu busco outro campo para cultivar, eu busco outras experiências. Essa capacidade, essa abnegação do devotamento. Devotamento a Deus, a essa certeza de que, como filhos do grande Pai, Ele sabe por que nós precisamos passar pelos sofrimentos e pelas dores para a nossa evolução. Deus é nosso Pai, Ele é o Senhor do universo. E se nós temos a abnegação e o devotamento, nós vamos nos permitindo essa expansão das potencialidades divinas adormecidas dentro de nós. Quando nós vemos aí grandes vidas de artistas, de santos, de cientistas, vidas belas, vidas dinâmicas, realizadoras, é porque esses seres, eles tiveram essa capacidade de abnegação, de devotamento, porque eles se permitiram colocar em prática a sua essência divina. E é nesses pouquinhos, nós estamos ainda muito afastados desses grandes realizadores, mas é no pouquinho que nós fazemos hoje, é nesse exercício diário que nós vamos nos aproximando, né? Que seja por passos muito insignificantes, mas que nós vamos nos aproximando daquilo que tem de melhor dentro de nós. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, nessa capacidade de nós sabermos nos negar, de nós sairmos do nosso ego, de nós buscarmos a essência divina, de nós buscarmos a luz que o grande Pai dispôs em todo o universo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade
em vez de clamarem contra as suas dores. A reclamação contra a dor, ela só traz mais dor. Alguns potencializam as dores. De tanto que elas são faladas, acabam dando uma dimensão maior àquela dor. Aquela dor que poderia, com paciência, com perseverança, gradativamente desaparecer, ela acaba sendo supervalorizada contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Vejamos essa expressão, vos cabem em partilha, porque no planeta Terra, planeta de provas e expiações, é natural que haja sofrimentos e dores. É do nosso processo. Vamos pensar numa escultura, né? Nessa escultura, né, numa madeira, é necessário estar sempre talhando, né, para que vá se dando forma à obra de arte. Digamos que os sofrimentos são exatamente esses talhes que são feitos em nós para que a escultura divina um dia surja de nós, porque todos nós somos seres divinos, todos nós temos essa essência divina, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser esculpida. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Sereis fortes, porque nós vamos saber que temos os nossos problemas, que temos os nossos desafios, mas acima disso, nós vamos saber que Deus que consola, Ele, a força poderosa, a força infinita do grande Pai, ela sempre poderá nos sustentar, nos amparar. É comum nós ouvirmos essas pessoas que vivem a confiança em Deus de modo sincero, verdadeiro, elas passarem assim por momentos de muitos desafios e elas nos dizerem: eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu venci. Eu não sei como é que eu dei conta daquele problema, mas ele já se foi. É porque elas se entregaram, elas tiveram essa humildade de permitirem que Deus pudesse adentrar a sua casa interior e erguê-lo. Esse é o passo que nós precisamos fazer, porque Deus está sempre pronto a nos amparar, mas é necessário que nós possamos dar os nossos passos na direção de Deus, reconhecendo o seu supremo poder. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O sentimento do dever cumprido, porque se nós, muitas vezes, em momentos mais dolorosos, mais difíceis, se nós perseveramos no cumprimento dos deveres, nós vamos ocupando a nossa mente, nós vamos fazendo esse exercício de abnegação e quando menos esperamos, aquela dor já se diluiu, ela já entrou no humus do nosso coração, ele veio nos enriquecer de experiências, mas é o cumprimento do dever, vos dará repouso ao espírito e resignação. A resignação é essa compreensão de que Deus, suprema sabedoria, sabe de todas as coisas, está tudo certo. E lembremos também que resignação não está associada, a resignação ela não está associada à passividade. A resignação ela nos move para uma ação positiva, sem revolta, mas ela nos move para essa ação positiva, para que a
aquela situação mais conflituosa, ela seja superada e sempre superada com o amparo de Deus nosso Pai, porque Deus é Pai de amor. Agradecemos por você ter nos ouvido, pela oportunidade que tivemos de compartilhar essas reflexões. Que Deus, nosso Pai Criador, esteja sempre presente em nossas vidas, lembrando que nós precisamos dar esse passo de humildade para sentirmos Deus. Que Deus abençoe a você.